falei muito aqui sobre essa expansão nazista, mas de que forma essa guerra ela se torna mundial? Num primeiro momento, a Alemanha, como eu disse, invade a Polônia, Inglaterra e França declaram guerra à Alemanha. Itália, né, sobre a liderança de Mussolini, se sentia também muito prejudicada pela Primeira Guerra, muito injustiçada pela Primeira Guerra. E a Itália entendeu que as colônias que ela ganhou não a ressarciu de todos os prejuízos que ela teve na Primeira Guerra. Então a Itália vai lá e se alia com a Alemanha. Japão, depois, ele toma, né, a Manchúria, uma certa região, e isso também dá ao Japão, assim como da Alemanha e a Itália naquele momento, aquela ideia expansionista, e o Japão vê na aliança com a Alemanha e nessa aliança com a Itália uma possibilidade de fortalecimento. Então fica definido aí eixo, que é Alemanha, Itália e Japão, contra os aliados, que num primeiro momento era França e Inglaterra principalmente, né? Depois entra os Estados Unidos. Por que os Estados Unidos entram nessa guerra? O Japão, ele começa a tomar algumas ilhas no Oceano Pacífico, certo? E os Estados Unidos era totalmente contra esse tipo de política, só porque os Estados Unidos até então estava na sua. Até que Japão toma a Indochina. A Indochina era uma região estrategicamente importante para os Estados Unidos. E aí os Estados Unidos resolvem, vamos dizer, entrar nessa... Os Estados Unidos, o que ele faz? Ele dificulta um pouco a vida dos japoneses que estão lá nos Estados Unidos, né? E além disso, os Estados Unidos cortam o envio de petróleo para o Japão. E o Japão está vivendo um momento desse aí, onde ele quer expandir as suas indústrias. E perder petróleo, deixar de receber petróleo, o petróleo ele é usado em muitas coisas, para a produção de muitas coisas, não apenas de combustível, como a gente muitas vezes pensa. Então esse corte aí do petróleo que era enviado para o Japão, que os Estados Unidos vendia para o Japão, isso aí quebra as pernas do Japão, né? Então o que o Japão faz? Declara guerra aos Estados Unidos, certo? Nesse momento, então, declarando guerra aos Estados Unidos, ele vai lá e joga, né, faz um ataque aéreo pesado na base naval de Pearl Harbor, certo? Essa base naval, ela tinha assim um poder enorme, uma frota enorme de navios, de aviões, né? Grande parte de sua frota, de sua parte bélica estava concentrada ali na base naval de Pearl Harbor, e aquilo ali para os Estados Unidos é uma quebrada em tanto, né? Então assim, Estados Unidos declara guerra ao Japão e se une à França e se une à Inglaterra, unindo-se também, no fim, à União Soviética. Por quê? Porque lembrando que a União Soviética ela tinha um pacto de não agressão com a Alemanha, mas a Alemanha vai lá e invade a Rússia, certo? Perde a batalha na Rússia, a batalha de Stalingrado, a Alemanha perde, mas a Alemanha violou um tratado que ela tinha com a Rússia. Sendo assim, então, a Rússia faz o quê? Vocês invadiram nós, então a gente vai ir contra vocês. E a Rússia entra ali contra a Alemanha e acaba se posicionando, né, ao lado de Estados Unidos, Inglaterra e França. E Brasil depois também entra ao lado aí desse grupo chamado aliados. Então a guerra ela fica dividida entre o grupo do eixo, formado por Alemanha, Itália e Japão, e o grupo dos aliados, formados principalmente por França, Inglaterra, Estados Unidos, União Soviética e também a ajuda do Brasil, certo? Dentro dessa guerra aí, né, que dura de 1939 a 1945, nós temos vários momentos. Nós temos um momento ali onde a Alemanha conquista, tem grandes conquistas até 1942. Em 1942, quando a Alemanha perde a Batalha de Stalingrado lá na Rússia, né?
a Alemanha ela já deixa de ser vista como aquela coisa invencível, aquele exército invencível, certo? Depois chega em 1943, as tropas aliadas, né, desembarcam na Somália, uma região ali da África, e a Somália, ela era uma forte base, estava sendo muito usada pela Itália, e isso dá uma grande enfraquecida na Itália. Em 1943 também, Mussolini, que era o líder da Itália, né, ele é afastado da liderança do país, e a Itália assina um acordo de paz. Em junho de 1944, ocorre o desembarque na Normandia. Normandia era uma praia na França, uma praia na França. E o que acontecia? Nesse momento havia muitas trocas de recados entre os aliados e entre o eixo, né? E um tentava ficar aí escutando, sabendo os recados do outro, sabendo onde o outro ia atacar, o que o outro ia fazer, certo? Isso acontecia o tempo todo. O que acontece? Para que os aliados conseguissem ter sucesso no seu desembarque na Normandia, que foi conhecido como o Dia D, né? Eles começaram a trocar um monte de informações falsas. Se organizaram para o Dia D, mas trocavam informações falsas para que os países do eixo escutando ficassem confusos, não soubessem direito quando seria o desembarque, onde seria, como seria, e até que os aliados, né, composto em sua maioria nesse desembarque aí pelos Estados Unidos e pela Inglaterra, os aliados desembarcam nas praias da Normandia, né, que fica na França, conseguem reconquistar a França, e aí a Alemanha ela já perde mais uma grande batalha, né? Quando chega ali em 30 de abril de 1945, Hitler, a sua esposa e Goebbels, quem era Goebbels? Goebbels era o cara responsável pela propaganda, né, nazista, para tudo que Hitler fazia, tudo que Mussolini fazia, esses líderes, né? Tudo é muito trabalhado, até hoje, né? Tudo é muito trabalhado na mente das pessoas. Então, por exemplo, muitos alemães que se diziam puros alemães, né? A gente sabe que não existe esse negócio de raça pura, porque todos nós temos uma mistura, temos origens, enfim, né? Os chamados puros alemães, eles eram convencidos, por exemplo, que os judeus eram inimigos da Alemanha, que os judeus não eram naturais dali, de raiz alemã, e por isso mereciam ser retirados, né? Diziam que eles tomavam espaço dos alemães, e muitas pessoas, né, faziam denúncias dizendo, há um judeu se escondendo aqui, há uma família judia aqui no meu prédio. E as pessoas faziam isso porque a propaganda nazista, ela era tão forte, ela era tão massiva, Hitler ele era tão também claro, tão assertivo nos seus discursos. Goebbels, que era esse cara aí, o responsável pela propaganda nazista, né, por vender essa imagem do nazismo, e essa imagem dessa Alemanha com uma raça ariana, vender isso de uma forma positiva, ir inculcando isso através de filmes, através de cartazes, através de propagandas do governo, tudo isso era muito inserido na cabeça das pessoas, né? Então chega ali em 1945, em 30 de abril, Hitler, a sua esposa, né, e Goebbels, eles se suicidam. Por quê? Os aliados, eles já conseguiram tomar grande parte da Europa, retirar, né, os exércitos, o exército alemão, os aliados já tinham conseguido enfraquecer muito o exército alemão dentro da Europa. Tanto que Hitler se suicida porque tropas da União Soviética, por exemplo, já estavam dentro de Berlim, já estavam dentro da Alemanha. E por isso Hitler acaba se suicidando, para não cair nas mãos desses que estavam invadindo a Alemanha com o objetivo, né, de trancar o exército alemão, né, de segurar esses ataques dos alemães, certo? E como é que Hitler se mata? Hitler, ele mesmo dá um tiro na sua cabeça, né?
e assim ele se suicida. Goebbels e sua esposa, né, e a esposa de Hitler também se suicidam. A rendição da Alemanha acontece ali em 8 de maio de 1945, e após isso, né, esse é o fim da guerra na Europa. Participação do Brasil nessa guerra, ela se dá principalmente porque um navio, né, lá na região da Bahia, um navio brasileiro, ele é atacado por um submarino. Não se sabe se esse ataque de submarino de fato veio da Europa, mas naquele momento foi esse entendimento que tiveram. O Brasil também estava recebendo uma pressão muito forte dos Estados Unidos, porque havia um acordo aqui na América de que se uma nação entrasse em perigo, toda a América entraria em favor dessa nação, e os Estados Unidos entraram na guerra e o Brasil não estava querendo se colocar na guerra, mas enfim que o Brasil entra aí na Segunda Guerra Mundial. As maiores conquistas dos pracinhas, né, que é o exército brasileiro, as maiores conquistas foram na região da Itália, né, que era conquistando a Itália para enfraquecer o exército ali dos países do eixo, né? Então, o Brasil ele teve grandes vitórias dentro da Itália. A nossa região aqui de Jaguaruna, em Santa Catarina, né? Jaguaruna teve 13 homens que saíram da nossa cidade e foram, né, para a Segunda Guerra Mundial lá na Europa. O Brasil, nesse momento, ele não tinha um exército, né, para esse tipo de batalha. Então, foi nesse momento daí da Segunda Guerra Mundial que surge no Brasil a FEB, que são as Forças Expedicionárias Brasileiras. Primeiro momento, os jovens, né, os homens eram recrutados, enviados, no caso aqui de Santa Catarina, eles eram enviados para Florianópolis, de Florianópolis para o Rio de Janeiro e do Rio de Janeiro para a Europa, né? Não se tinha organização militar na época, não se tinha um treinamento militar para um porte de guerra desse, não se tinha uniforme militar. Então, né, as armas que os brasileiros da FEB utilizaram lá na Europa eram armas em sua maioria dos Estados Unidos, certo? Os uniformes dos brasileiros, eles não eram uniformes apropriados para o frio. Imagina, gente, frio ali de graus negativos, um inverno negativo, frio pra caramba. Muitos deles colocavam feno, sabe, colocavam mato seco dentro das roupas para fazer de forro do uniforme de tão frio que era. Alguns, né, às vezes perdiam ali dedos dos pés ou parte do pé, porque o frio era tanto que acabava com a circulação ali daquele membro, e isso fazia com que aquele membro morresse, então muitas vezes tinha que ser amputado. Então o Brasil ele teve uma grande participação e grandes vitórias na Segunda Guerra Mundial, embora não tivesse um treinamento e não fosse preparado para um nível desse de guerra, né? Ao fim da Segunda Guerra Mundial, ocorre ali, lá em 1945, o bombardeio dos Estados Unidos no Japão, né? Que são as conhecidas bombas de Hiroshima e Nagasaki. Então, quer dizer, o fim da guerra na Europa, ele se dá em 1945, ali em maio de 1945, esse é o fim da guerra na Europa. Mas ainda existem muitas batalhas sendo travadas entre Japão e Estados Unidos, né? E Estados Unidos, para descontar, vamos dizer assim, o ataque de Japão a Pearl Harbor, Estados Unidos vai lá e lança 2 bombas nucleares no Japão, que são as bombas de Hiroshima primeiro e depois a bomba de Nagasaki, né? Essas bombas nucleares, elas destruíram, elas fizeram da cidade, assim, as cidades japonesas em cinzas. Pouquíssimas pessoas sobreviveram, mesmo depois de 40, 50 anos dessas bombas terem passado, a radiação ficou no ar e pessoas ainda nasciam com deficiências físicas, com problemas sérios de saúde por conta de toda a radiação que ficou no ar dessas bombas, mesmo aí 40, 50 anos depois, né? Naquele momento,
tem relatos, né? Tem fotos também de pessoas onde elas estavam, ficou apenas uma mancha no chão, porque toda a matéria do corpo dessa pessoa ela sumiu, ela evaporou por conta dessa bomba. As bombas de Hiroshima e Nagasaki, naquele momento a justificativa era para saldar a dívida, né? Era para, vamos dizer assim, deixar kits, aquilo que o Japão fez lá em Pearl Harbor, mas foi muito além disso, né? Essas bombas de Hiroshima e Nagasaki, elas já eram aí um recado para algo que estava vindo, que era a Guerra Fria, certo? A Guerra Fria, que vem depois aí da Segunda Guerra Mundial, ela não é uma guerra de confronto como foi a Primeira e a Segunda Guerra. A Guerra Fria, ela é uma guerra de tecnologias, ela é uma guerra de poderio bélico, ela é uma guerra de grandes demonstrações. E as bombas de Hiroshima e Nagasaki não eram só para descontar o que o Japão fez em Pearl Harbor aos Estados Unidos, mas era para demonstrar também, nós estamos tendo uma alta organização aqui. Estados Unidos também estava passando uma mensagem, olha, nós estamos muito bem preparados tecnologicamente, cientificamente, e nós temos bombas poderosíssimas que não foram vistas na Segunda Guerra Mundial nem na Primeira, certo? Como aí as bombas nucleares de Hiroshima e Nagasaki. Então, essas bombas aí, né, dão um saldo aí de 160 mil mortos instantaneamente, certo? Em 2 de setembro de 1945 ocorre a rendição japonesa também, depois dessas duas bombas aí, Japão, né, se rende em setembro. E de 45 a 46 ocorre aí o chamado Tribunal de Nuremberg. O Tribunal de Nuremberg, ele foi para julgar os crimes de guerra e julgar principalmente todas as atrocidades que a Alemanha fez ali durante a Segunda Guerra Mundial e todas as atrocidades que ela fez com os judeus, por exemplo. Com também, não só os judeus eram enviados para os campos de concentrações e assassinados lá, mas também comunistas, mas também homossexuais, ciganos, né? Essas pessoas que não eram consideradas arianos puros, como a Alemanha defendia, essas pessoas eram enviadas para esses campos de concentração, né? Para esses campos de extermínio, melhor dizendo, né? E esses campos de extermínio, eles foram colocados não só dentro da Alemanha em si, mas haviam campos na Polônia também e em outros lugares da Europa. Ao fim, quando a guerra vai tendo um fim ali e a Alemanha se dá conta de que vão descobrir tudo que a gente fez com esse povo, principalmente com o povo judeu, é aonde a Alemanha começa a queimar os corpos e muitas vezes desenterrar corpos de pessoas mortas ali durante o Holocausto e queimar esses corpos dessas pessoas, né? Então, sobre a Segunda Guerra Mundial, de uma forma... Tentei ser o mais clara, o mais breve possível, né? E de uma forma sucinta. Isso é um pouco da Segunda Guerra Mundial. Temos aqui os principais fatos, né? Os grandes avanços da Alemanha, o momento que a Alemanha começa a dar aquela despencada. Vimos nesse vídeo também um pouquinho sobre o Holocausto, e esse é um pouco sobre a Segunda Guerra Mundial, esse período aí que vai de 1939 até 1945. E após 1945, após aí o Tribunal de Nuremberg, que julga os crimes de guerra, vai começar um novo formato de guerra, que é a Guerra Fria, que vai ser essa guerra aí, conforme eu falei agora há pouco, ela não é uma guerra de grandes confrontos, né, diretos, mas ela é uma guerra de tecnologias, né? Durante a Guerra Fria, que, por exemplo, o homem vai para a Lua. É durante a Guerra Fria que os satélites, né? Que o satélite ele é colocado, o primeiro satélite é colocado em órbita, né? Isso pelos russos, enfim. E isso é um pouco da Segunda Guerra Mundial para vocês.
Tá certo, pessoal? Beijo a todos e tchau, tchau.